estiver, nós vamos estar com Ele. Amém, irmãos? É um amigo verdadeiro, aquela companhia de se preocupar, de se está bom para mim, tem que estar bom para o presbítero geral. Se está bom para mim, tem que estar bom para a missionária Sônia, para o evangelista Nelson, a missionária Luiz Mar, pegou sua revista? Não pegou, né? Para a missionária Paulina, para a irmã Serli, para o irmão Arthur, missionária Sinara, diácono Samuel, diácono Antônio Wilson, o Perácio, a Dete, diaconisa Rose, o obreiro Samuel, para a sua igreja. Glória a Deus! Ele nos prometeu. Abre a sua Bíblia, irmãos. Nosso presbítero geral já viu nos Coríntios. Eu quero ler com os irmãos mesmo sentado. Já li a devocional em pé, pode ler sentado agora. Mateus capítulo 26. No versículo de número 17. Mateus capítulo 26, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Mateus capítulo 26, versículo 17. Todos acharam? Só acompanha. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele diz: ide à cidade a um homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Versículo 21. E comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Versículo 24. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. 25. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, isto é meu corpo. 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer graças a Deus? Diga assim comigo: mas graças a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Desocupa
as suas mãos, é uma melhor salva de palmas que você puder. Aproveita, abre a sua boca e glorifica ao Senhor, porque Jesus está aqui. Ainda que nós somos poucos, aleluia. A Bíblia fala que o seu sangue foi derramado para muitos. Glória a Deus. No momento, era Jesus e os 12. Quantos tinham na sala? 13 no varão. Quantos varões? 13. Jesus e os 12. A reunião, a ceia para os 12 e junto com Jesus. Hoje aqui nós temos um pouquinho mais de 13, né, irmãos? Talvez nós estamos chegando aqui aos 20. Algumas pessoas ausentes, como a minha mãe, diaconisa Terezinha, o Lucas que precisou sair. Algumas pessoas que não estão aqui entre nós. Mas o que nós fazemos aqui nesta noite, preste bem atenção, todo tempo é pouco. Não é para pouco, é para muitos. Quando nós começamos a repetir aquilo que Jesus com seus discípulos fizeram ali atrás de 2000 anos atrás, é testemunho para muitos. Quem pode dizer um amém? Não deixa ninguém tirar a tua atenção. Não deixa ninguém tirar a tua atenção agora, viu? Resolve depois. Agora é a hora de você prestar atenção na palavra de Deus. Porque o inimigo, ele é assim, ele quer que você perde a atenção, porque às vezes uma frase que o pastor, a missionária, o pregador, o lecionador está falando, Jesus está usando, e aquela frase vai liberar a palavra de Deus, uma bênção para uma área que você e eu precisamos. Mas no momento que nós tiramos a atenção, o que acontece? Você naquele momento, naquela hora que você mais precisa prestar atenção numa palavra que foi liberada do céu para você, tirar a sua atenção. Então você, o Senhor está falando contigo, peraí, eu não posso tirar meus olhos. A Bíblia fala, irmãos, que 300 homens foram separados. Quem separou? Deus. Gideão fez tudo quanto Deus tinha ordenado, como os discípulos aqui. Jesus falou para os discípulos, olha, os discípulos perguntaram, mestre, já é Páscoa, aonde nós vamos fazer os preparativos? E ele falou, vai a um certo lugar e lá você vai encontrar um certo homem. Os discípulos foram por fé e não por vista, foram na obediência e fizeram tudo quanto Jesus tinha ordenado. E deu tudo certo. A Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, a mãe de Jesus queria antecipar aquilo que Jesus ia fazer, e Jesus repreendeu, numa mão, mas repreendeu, e depois a própria mãe de Jesus falou para os servos, façais tudo quanto ele vos ordenar. Voltando lá para Gideão estava com 300. Os 300 eram justamente aqueles, irmãos, que pegaram a água, mas não tiraram a vista do inimigo, entendeu? Você está olhando ali, para o altar do Senhor. Alguma coisa quer tirar a sua atenção, e você, peraí, irmão, depois te resolve. Eles estavam trazendo a água até a boca, mas não tiraram a sua atenção. Os demais que fizeram, mergulharam na água, lavaram o rosto, lavaram a cabeça, como se nada houvesse. Eles estavam em guerra. Os medianitas estavam ali, irmãos, com uma quantidade enorme, como um formigueiro, doido para destruir a nação de Israel. Eles estavam com medo de Gideão, porque o próprio Deus deu esse temor à espada de Gideão. Mas Satanás está ali, rangindo como leão, procurando quem possa tragar. Ele olhando para nós e queremos ver uma brecha em nós, porque, irmãos, uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu e caíram, estão ali seguros nas regiões celestiais, porque o controle está na mão de Deus. Eles estão ali procurando brecha para te destruir, para me destruir.
Jesus estava ali, irmãos. Todas as vezes que nós falamos sobre Santa Ceia do Senhor, ou sobre algo espiritual, há uma batalha espiritual na região celestial. A Bíblia fala em Daniel que ele jejuou quantos dias? 21 dias. E desde o momento que ele aplicou o seu coração a se humilhar e orar e jejuar, a Bíblia fala que foi liberada uma palavra do céu. E o anjo Gabriel vinha com a resposta. Mas no meio do caminho houve-se um conflito, porque, irmãos, o demônio se levantou e impedia que o anjo descesse com a vitória de quem? De Daniel. Mas Deus foi lá e ordenou Miguel. Miguel veio, repreendeu o nome de nosso Deus Jeová, que Jesus era o verbo de Deus, não tinha se manifestado como carne. Ele não era o Emanuel ainda, ele era só o verbo no Antigo Testamento. E Daniel recebeu a vitória, porque estava ligado com Deus. Os discípulos aqui estavam ligados com Jesus, mas o inimigo estava dentre eles. Quem era o inimigo? Era um demônio que ia possuir um homem. E Jesus mesmo falou: bom seria se esse homem nem nascesse, porque está determinado por Deus que o Filho do Homem seria entregue e crucificado. Não foi que nós aprendemos na tarde desse dia na escola bíblica dominical? A igreja, ela foi projetada no coração de Deus. Para que nascesse a igreja era necessário que o Cordeiro de Deus fosse morto, e pela sua morte e ressurreição nós tivéssemos a redenção do nosso pecado, o perdão do nosso pecado, a purificação dos nossos pecados, das nossas vidas. Era necessário. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz do Calvário. Coitadinho de Jesus. Irmão, Pedro replicou isso posteriormente: Senhor, não vá, eles tentam te matar. E Jesus falou: atrás de mim, Satanás, que me serve como escândalo. Olha como o diabo estava em derredor, procurando uma brecha. E quem ele usava? Pessoas longe? Ele usou pessoas próximas. A Bíblia fala que é na casa do homem que são os inimigos do homem. É na nossa proximidade. É aquelas pessoas que nós confiamos. Jesus confiava em Judas. Ele nunca foi indiferente com Judas. A Bíblia fala que ele amava Judas e amou até no último dia, até na última instância. Mas Judas estava ali, ele já vinha comprado por 30 moedas. Ele teve a capacidade de sentar à mesa e até preparar a mesa para os discípulos. Ele foi arrogante, ele foi maquiavélico, ele premeditou. Um crime premeditado é um crime maior do que um acaso da vida. A legislação humana diz que o crime culposo é aquele crime que você não projetou, ele aconteceu. Foi negligência, né? Você estava na rua, daqui a pouco passa o cachorro entra, para na roda do carro, tu mata o cachorro, aí vem o dono do cachorro, aí te processa, quer que você pague uma fiança, porque você. Aí o juiz vai falar assim: olha, esse crime é culposo, porque ele não teve intenção de matar. E o crime culposo, ele pode ser absolvido, porque ele não é hediondo, porque ele não foi premeditado. Quem tem entendido, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas uma pessoa que premedita, ele se organiza, ele se vende, ele se compra, se vende e projeta o mal. É um crime hediondo. Por quê? Porque ele se preparou para fazer o mal. E a Bíblia fala que Judas, ele estava preparado para fazer o mal. Mas o mal para quem, irmãos? Para ele mesmo. Por quê? Porque nada mudou do propósito de Deus em relação a Jesus. Aquilo que Jesus iria fazer, ele fez. Pedro
tinha falado, Senhor, não vai, ele repreendeu e nada mudou nos projetos de Deus. A Bíblia fala que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Quem quer dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então tem um louvor do Lana Azevedo que ele lembra um texto bíblico que diz que os sonhos de Deus se realizarão nas nossas vidas. Deus, para cada um de nós, tem um sonho. Jesus, ele tinha um sonho e realizou o seu sonho na vida daqueles discípulos. Somente um se perdeu. A Bíblia fala que esse que se perdeu era filho da perdição. Não teve jeito. Mas todos os outros, mesmo aquele que negou Jesus por 3 vezes, que foi Pedro posteriormente, e os demais discípulos que fugiram, a Bíblia fala que Jesus o arrebanhou, e ajuntou, e capacitou, e batizou, e restaurou como tem feito conosco. E Jesus então ordena os seus discípulos para que vá a um determinado local. Ele chegou lá, ele falou justamente, não fala nem a mais nem a menos. Fala aquilo que Jesus mandou você falar. Meu irmão Samuel de manhã, não foi Samuel, o diácono Samuel, estava colocando uma narração, irmãos. Vamos ser se todo mês pelo menos, nós ouvíssemos aquela narração dos fins dos tempos. Inferno em Cristo, né? Inferno em chama, a última trombeta, né, Samuel? Foi Samuel viu? Grande tribulação. Lá, a grande tribulação. E ali dizia, ai de nós, quantos pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, instrumentistas, porteiros, diáconos, homens e mulheres que arderam em chamas, e falando ali, olha, como nós poderíamos fazer aquilo somente que Deus tinha nos ordenado, mas nós queríamos fazer aquilo que nós queríamos fazer, não o que Deus queria que fizesse na nossa vida. Quem está entendendo diga glória a Deus? Glória a Deus, amém. E pagaram o preço. E uma mulher gritando e dizendo, você está aqui conosco, você está aqui conosco, você mentiu para mim. Quando Deus tinha falado que ia fazer alguma coisa na minha vida, e Deus não tinha falado nada. Não se ilude, irmãos. Muitas vezes nós olhamos e vemos muitos ministérios aí, lotados. O povo está atrás de bênçãos materiais. O povo não quer ir do céu, a grande maioria. Você vai no culto de libertação, né, missionário? Está lotado. Aí quando chega no culto de domingo, meia dúzia. Jesus não curou 10 leprosos porque somente um voltou. O que Jesus falou para Bartimeu? A tua fé, ele falou curou, ele falou salvou. Por quê? Porque Jesus não quer somente curar o corpo físico, ele quer curar o corpo metafísico, ele quer curar a nossa alma. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente sem Jesus, irmãos, nós estamos que nem Adão quando foi expulso do Éden. A pessoa destituída é destituída. É quando uma pessoa perde a comunhão com Deus. Uma pessoa perde o emprego. Ele é exonerado do cargo. Ele não tem mais, ele acha que tem, já não tem mais. Ele pensa que o seu nome está escrito no livro da vida, achou que palavra dura. Mas a Santa Ceia é isso, irmãos. A Santa Ceia é a gente trazer à memória, como o apóstolo Paulo diz no texto, as coisas que nos traz esperança. Aquilo que não traz esperança, não fala não. Vai entristecer o teu coração, vai magoar o teu coração. Traz a memória, morte e ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Traz a memória aonde você saiu e aonde Jesus te colocou.
Eu era um homem sem Deus, sem paz e sem salvação, mas Jesus me resgatou com as suas mãos poderosas, me colocou sentado à mesa entre príncipes e princesa. Louve a Deus, colocando a sua mão nessa noite, aleluia, porque você está aqui no ocaso da vida. Jesus te conhece. A Bíblia fala que ele falou para Jeremias no capítulo 1, se não fala a memória, no versículo 6, 7, 8, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. O dom que tu tem, ele já tinha falado que ia te dar. Ele te projetou para isso, ele te capacitou para isso, ele te formou para isso. Você está aqui como a igreja do Senhor, como a noiva de Cristo, como Alabandarabachuriandarabasária, e nessa noite procura um renovo da parte do Senhor. Escape pela tua vida, faça força. A Bíblia fala que o reino do céu é tudo isso, é tomada a força. Glória a Deus. E não lembra você que Jesus, quando foi para o Getsemane, ele deixou os seus discípulos ali e falou assim: Pedro, João, Tiago, ficai aqui, orai comigo uma hora. E a Bíblia fala que tem, é sinótico, tem um texto diz que, e no tiro de uma pedra, mais ou menos uma distância de 10 metros. Tem pessoas que sobem um monte e gostam de orar junto, mas tem pessoas que fazem, irmão, vamos fazer um particular. Cada um chora numa moita aí. Eu, quando ia muito longe com o André, um amigo meu, que chorava junto, aí eu, André, ora naquela moita lá, eu oro nessa moita aqui. E teve um dia que eu orando, entristecido, porque a luta e a bênção anda nesse mundo junto. Um dia é uma bênção, um dia é uma luta. Um dia é uma cura, um dia é uma enfermidade. Um dia é uma aprovação, não é assim, irmão? Você recebe uma bênção, aí vem uma luta amanhã. Você conserta uma coisa, aí vem escangalha a outra. Eu estou dando uma comparação. Eu consertei uma lâmpada, a outra queimada. Vou consertar essa aqui, porque já tem um reator aqui, ó. Né? Mas pode ser que no outro dia queima outra, irmão. É um dia uma luta, um dia uma prova. Um dia uma prova, um dia uma luta. E eu estava ali numa moita. A moita que o André foi orar era um formigueiro, só que estava tão anestesiado da glória de Deus que a formiga subiu no corpo, na cabeça dele, ficou cheio de formiga. E eu fiquei na outra moita, e do meu lado assim, estava um montão de bosta de boi, e eu percebi que eu estava quase no lugar errado também, mas orando. E naquela oração, irmãos, Deus me visitou. Quem crê que Deus te visita nas orações? Glória a Deus. E eu precisava de uma bênção espiritual, porque minha alma estava angustiada que nem Jesus. Eu fui no tiro de uma pedra, e ali chorando, e Deus abre meus olhos espirituais. E eu vi 2 varões na minha frente. Eu não sabia se eu caía para o lado da bosta, eu não sabia se eu desmaiava para trás, arrebatado. Eu sei que os 2 varões, um botou a mão no meu peito. Eu senti um calor. E o outro, ele foi para uma área aberta. É como aqueles generais cheios de divisa. E um fogo ardente. Eu não conseguia ficar com os olhos abertos, porque eu fiquei ligado com Deus. E eu sentia que eu ia cair. E ele me empurrou. E o outro riscou o chão assim, ó. Um fogo, aquele fogo do céu, que é um fogo que você vê na mata fechada. Quem já viu fogo na mata fechada no passado? Não é um fogo amarelo nem azul. Ele é cristalizado. E o outro hoje foi me empurrando, e o outro riscou um círculo no chão grandão assim, uma bola grandona, e me empurrou pela bola. Eu recebi uma carga de Deus, e daqui um pouco o André vinha também cheio de formiga, e eu com cheiro de bosta, e ele com formiga na cara, sabe que ele estava se abatendo, se batendo, rodando. Eu sei que naquele dia, irmão, eu e ele fomos arrebatados. Quem já foi arrebatado aí?
Irmão, eu recebi uma bênção. Eu fiz uma visita para ficar vendo os irmãos. Irmão, eu fiquei uns 2 anos, até o pai da minha esposa foi para o monte. Eu chegava no monte, eu tomava profecia para todo mundo, botava a mão, entregava a revelação, daqui o povo caia arrebatado, o anjo me jogava lá embaixo. Tinha irmão que ia atrás de mim para me buscar. Fica tranquilo, irmãos, aqui é uma batalha espiritual. Uma dimensão, é uma dimensão que o Espírito Santo de Deus quer que nós experimentamos da parte do Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas materiais, com as enfermidades que vão vir, com as lutas que vão vir, com o carro que tu vai comprar, ou que vai trocar, pelo imóvel, isso tudo vai ficar aí, irmãos. Ah, meu carro, ah, minha bicicleta. Tem irmão que não empresta nem a bicicleta para não arranhar. Vai ficar. Até teu corpinho lindo, material, vai ficar, vai apodrecer. Não se alegre com nada. E Jesus ali, então, ele, por 2 vezes, ele volta e os discípulos estavam dormindo. E Jesus agoniado. Ele já tinha passado uma agonia de tal forma que o suor dele se transformou em gota de sangue. E quando volta a ver os discípulos dormindo, não podeis vigiar comigo nem uma hora. Não pode nem se esforçar. O reino do céu é tomada força, não é que o próprio Jesus falou? Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não foi naquele momento que Jesus falou isso. Mas eu estou conjecturando. E por 2 vezes Jesus incomoda eles. Eles dormindo para cima do outro ali. E o sono, esse sono é um sono da indolência. É um sono espiritual. É quando o crente vem para a casa do Senhor, já não tem mais força de glorificar, já não tem prazer de ficar dentro da igreja, já se sente cansaço dentro da igreja, aleluia. No mundo ele fica 1 hora em pé, tomando cerveja, fumando e bebendo cachaça, mas dentro da igreja se fica 2 horas, 3 horas, já é um cansaço demasiado. Isso é o diabo, irmão, procurando ceifar a sua vida espiritual. Jesus falou para eles, o Espírito está pronto, mas cuidado com a carne, essa carne é fraca, ela vai te levar para o inferno. Jesus abençoou Judas, falou assim, um de vós é o diabo. Está pensando aí? A gente na reunião, e o comandante fala assim, então um de nós aí vai me trair com o outro. Aí ficou um para o outro. Hipocrisia, irmão, de Judas Iscariote, ele sabia que era com ele. Jesus deu uma dica que era com ele, falou assim, aquele que primeiro colocar a mão comigo no cesto, esse há de me trair. E ele estava do lado de Jesus, ele foi o primeiro a botar a mão. Jesus já tinha jogado uma direta para ele se arrepender. E se ele se arrependesse, irmão, Deus pouparia a vida dele. Sim ou não, irmão? Ele poupou a vida de Pedro, irmão. Pedro também traiu Jesus 3 vezes. Ele falou, eu não conheço esse homem. Eu já falei que eu não pareço com ele. Eu não falo que você parece com ele. Você se veste igual a ele. Eu vi você junto com ele. E 3 vezes Pedro negou. Então se um pecou, o outro pecou também. Agora ele fala assim, mas você faz isso. Mas você também faz. Infelizmente todos pecaram, todo mundo aqui, irmão, nenhum de nós aqui, de nós mesmos, temos mérito para entrar no céu sem a graça e a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Efésios capítulo 2 diz que isso não vem de vós, para que ninguém se glorifique. É dom de Deus. Pela graça, sois salvos. Então não adianta, irmão. Pode ser o obreiro, pode ser o teólogo, pode ser a pessoa que for. Se sair debaixo da graça de Deus, não tem salvação. Jesus deu oportunidade para quem? Para Judas. E os discípulos começaram a perguntar, sou eu. Aí Judas na cara de pau falou, mestre, sou eu, mestre.
É mesmo quando a gente pecar e a gente em oração e fala assim, Senhor, em oração, tu sabes que eu não pego, né, Senhor? Para Deus, que sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele viu o momento que nós erramos, Ele contemplou porque Ele está em todos os lugares, Ele é transcendente e Ele é imanente. Transcendente que Ele pega o globo terrestre, como a Bíblia fala, da palma na sua mão, olha só, e nos vê como formiguinhas. Porque o reino de diabo, o planeta está na mão dele. Está na mão dele. Transcendente. Ele é maior do que tudo. Está em todos os lugares. E emana entre nós. O que é imanente? Ele está dentro de mim e dentro do Antônio Wilson, e dentro da cidade, dentro da irmã, dentro dos irmãos, dentro de todos nós. Glória a Deus. Olha que poder é esse. E quando a gente pensa em fazer alguma coisa, já sabe, antes de nós pensarmos, irmão, como a gente vai dizer que não fizemos? Fala para mim. E Judas então falou, sou eu, Senhor? Jesus falou, tu disseste. Tu já disse. Eu não preciso nem falar, você está dizendo? Mas o tema central dessa pregação nesta noite, irmãos, é a importância de nós lembrarmos que enquanto a vida é esperança. Senhor, eu preciso organizar minha vida. Eu preciso largar esse pecado, eu preciso não pecar mais assim, eu preciso melhorar, eu preciso